Olá, pessoal, tudo bem aí com você? Do outro lado, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. E sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra. Fica comigo até o final, pois a palavra de Deus irá falar ao seu coração. E hoje, 28 de junho de 2024, sexta-feira abençoada. Faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. Devocional 180, de 366. Leitura bíblica, Atos capítulo 13, palavra-chave, preparo. E a palavra de hoje é: exercite-se. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Novo Testamento, linguagem de hoje. Na vida, precisamos estar preparados e capacitados para as funções que iremos exercer, não é verdade? E isso não se limita somente às questões práticas do cotidiano, mas também tem a ver com as questões espirituais. Por isso você precisa tirar um tempo com Deus, ler a Bíblia, ter uma prática devocional, pois somente estando cheio do amor do Pai é que podemos estar preparados. Inclusive o fato de estar lendo esta mensagem hoje diz muito a seu respeito. Esse é o caminho. Ao ir à batalha, o soldado, por exemplo, além de ter passado por um longo período de treinamento, precisa certificar-se de que está munido de todos os recursos e equipamentos necessários para enfrentá-la. E ainda mais importante que isso, é necessário que ele esteja motivado. Seu coração precisa estar alinhado com o propósito e a missão. E dessa forma que devemos caminhar em nossa vida. Por isso, esteja bem preparado espiritualmente. Muitas vezes nós preocupamos tanto com o nosso corpo físico, enquanto o espiritual está raquítico e sem forças. Mas o fato é que é necessário cuidar de ambos. Lembre-se, tudo que você foca cresce. Então, se for preciso, ajuste o foco hoje mesmo e prepare-se para níveis mais altos. À semelhança do soldado, nosso preparo e a motivação irá definir até onde iremos chegar. Deus tem planos incríveis para cada um de nós. Contudo, não recebemos aquilo que não tivermos condições de suportar. Entenda isso. Grandes projetos exigem grandes responsabilidades e compromisso. Portanto, exercite-se espiritualmente e investindo em cada vez mais em seu tempo com Deus. Por isso, trará grande transformação a toda a sua vida. Amém? Exercícios os dois, tanto o físico quanto o espiritual. O físico, você ir fazer uma caminhada, ir à academia. E o espiritual, você já sabe o que nós estamos fazendo aqui firme e forte todos os dias, né, pessoal? Bom, vamos para a leitura do Atos 13. E aproveita para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar dessa palavra, para que essa palavra venha a ser tocada nos corações das pessoas, para que ela seja abençoada e você também, todos nós seremos abençoados. Amém? Atos 13. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse: Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipre e Limas, o encantador. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram em Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina,
anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O discurso de Saulo na sinagoga de Antioquia e Pisídia, a oposição dos judeus. E partindo-se de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E deles, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros, na terra do Egito, e com um braço poderoso tirou dela. E suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, disse: Achai a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme minha promessa, levantou a Deus a Jesus para o Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a esse, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa da morte, pediram a Pilatos que fossem morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que eles estavam escritas, tirando-o do madeiro, e o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar à corrupção. Disse assim as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outros salmos diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção.
mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja a vós, pois, notório, varões e irmãos, de que por esse vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não se pudesse ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede os desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obras tal que não crereis se alguém vô-lo contar. E saídos os judeus na sinagoga, os gentios rogaram no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas, e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortaram e permaneceram na graça de Deus. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando a ousadia, e disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, vós não julgais dignos da vida eterna, eis que não voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, o levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Lemos do versículo 1 ao 52 do Atos, capítulo 13. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente sua sexta-feira e nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. E obrigada por me acompanhar até o final dessa devocional. Fiquem com Deus.